Bom, pessoal, estamos de volta com mais uma mini aula. E já começar fazendo uma pergunta pra você. Você acha que existe diferença entre gostar e amar? A maioria das pessoas vão dizer que sim, que existe uma diferença entre gostar e amar. Gostar, você pode gostar de qualquer coisa, gostar até de uma pessoa também. Mas amar, a gente acaba dando um sentido assim mais profundo, né? A gente fala de amar é algo mais intenso, é algo mais forte, vamos dizer assim. Então a gente acaba criando sim uma diferença entre amar e gostar. Só que em hebraico a gente tem também essa diferença. Só que, pasme você, isso é o contrário, né? No hebraico moderno, o verbo que é usado para amar, que a gente tem como o sentido de amar, e inclusive também forma a mesma palavra amor, também, ele é usado mais no sentido de gostar. Você usa ele num sentido geral. Você pode dizer que ama alguém, no sentido de amar alguém, estar apaixonado, vamos dizer assim. Mas também é usado no sentido de geral. Você pode dizer, eu amo sorvete. Ele tem é aplicado nessas duas formas de dizer, tanto que ama estando apaixonado por alguém, como que você gosta de comer tal coisa. Então ele pode ser traduzido e interpretado como amar e gostar. No vídeo de hoje nós vamos aprender como dizer eu amo e eu gosto em hebraico. Vamos lá? Nós vamos começar o nosso vídeo de hoje aprendendo primeiro um verbo que a gente usa para dizer que gosta. O significado, né? O significado primário e talvez único dele é o sentido de gostar. Só que ele não é usado no sentido de você usar assim, eu gosto de ler um livro, eu gosto de ler livros. Não, você não vai usar ele para dizer que gosta de coisas assim, de objetos, de situações, você não vai usar muito ele nesse sentido. Ele é um verbo, assim, não muito usado, mas por que eu tô apresentando ele? Porque você pode acabar vendo ele por aí e também é importante que você o conheça. Sim, e no que sentido ele pode ser usado? Então já estamos deixando claro aqui que o sentido dele é gostar, tá? Gostar, esse é o significado que você procurar lá, é gostar. E ele só não é usado nesse para você falar de objetos, de coisinhas, de eu gosto de livro, eu gosto de comer, não. Ele é usado no sentido romântico até. Eu gosto do fulano, a moça gosta do rapaz, os amigos se gostam. Então, ali no sentido de sentimento, sabe? Pra você falar que gosta, sempre se referindo a uma pessoa, tá? A uma pessoa. Homem, mulher, familiar, tal. Mas ali, pessoa. Então, ele vai ser usado só nesse sentido. Não use ele para falar que gosta de qualquer coisa que não for referente a uma pessoa, tá? Então, esse verbo não tão usado, mas que é importante você aprender, é este verbo aqui. Lechabev. Veja que ali tem uma letra het no meio, então tem esse som de R bem forte. Então, este verbo é o verbo que eu vou usar para dizer que eu gosto de tal pessoa em hebraico, no sentido só de sentimento. Então, vamos ver a conjugação dele? Vamos lá? A conjugação para as três pessoas do masculino singular vai ficar a conjugação mechabev. Veja que aqui a gente tem um acréscimo do man no início e o resto acaba soando o mesmo. Então, mechabev. Essa é a conjugação. Agora, para o feminino singular, a gente vai ter a conjugação mechabevet. Veja como a gente já conhece esse término de sonzinho et. Então, fica aqui, mechabevet. É a forma do feminino singular. Agora, para o plural masculino, junto com o neutro, a gente tem a conjugação mechabevim. Veja ali o acréscimo do im, como a gente também já conhece. Então, para as três pessoas, mechabevim. Agora, para o feminino plural, a gente vai ter a conjugação também com a terminação característica ao plural feminino, ot, né? Então, vai ficar mechabevot.
Então, essa é a conjugação para as 3 pessoas do feminino plural. Agora vamos ver aqui rapidinho 2 frases para a gente ver o sentido, como é que a gente aplica, né? Como eu disse, no sentido sempre referente a pessoas e no sentido de gostar, no sentido de relação, de relacionamento, ali, né? De sentimento por outra pessoa. Então, vamos para a nossa primeira frase? Ani mechabevet otcha. O que eu tô falando aqui nessa frase? Ani mechabevet otcha. Eu estou dizendo simplesmente, eu gosto de você. Então, ani mechabevet, né? O mechabevet quer dizer para mim que é uma conjugação do feminino singular. Então, o ani aqui dessa frase vai ser uma mulher que tá falando, e não um homem. Então, ani mechabevet é como se imagine eu, que sou mulher, estou falando. É uma mulher. O ani aqui, pessoa do eu, é uma mulher. Está dizendo para o seu amado, né? Que ela gosta dele. Então, ani mechabevet, eu gosto. Otcha é referente à pessoa do masculino você. Então, ela está dizendo para uma outra pessoa, um homem, que ela gosta dele. Então, ani mechabevet otcha. Eu gosto de você. Então, aqui, se você está querendo dizer que gosta de alguém, você já tem aí a frase. Ani mechabevet otcha. Eu gosto de você. Agora, na segunda frase, olha. Anachnu mechabevin oto, aval lo somchin alav. O que é que eu tô falando nessa frase? Nós gostamos dele, mas não confiamos nele. Imagina aqui um contexto em que as pessoas, um grupo de pessoas está até dizendo, olha, a gente até gosta dele, mas a gente não consegue, não confia nele. Então, vamos analisar a frase. Anachnu mechabevin. Veja que aqui é um grupo de pessoas, aqui está dentro pelo verbo, né, de um plural masculino, mas pode ser neutro. Anachnu, a pessoa do nós. Então, a conjugação está correta. Mechabevin. Oto, referente a ele, né, a pessoa do ele. Então, nós, anachnu mechabevin, nós gostamos. Oto, dele. Aval, mais. Lo, não. Somchim, confiamos, alav, nele. Então veja que aqui as pessoas estão dizendo que gostam, né? Tem sentimento por uma outra pessoa, mas não confiam nessa pessoa. Eles até gostam dessa pessoa, né? Tem uma emoção por aquela pessoa, mas não confia nessa pessoa. Então veja que tanto na primeira frase, simples, dizendo eu gosto de você, tanto naquela quanto nessa segunda frase, esse verbo ele está aplicado no sentido que nós falamos aqui, no sentido de gostar e no sentido de expressão de sentimento só por uma pessoa, por um semelhante, não por um objeto ou por qualquer outra coisa. Vamos conhecer aqui o segundo verbo. O segundo verbo, como eu expliquei, ele tem o sentido tanto de amar quanto de gostar. Você pode referir a ele a um sentido amplo para coisas, para pessoas, para objetos, para Deus, para tudo. Ele é muito democrático, ele é usado para tudo. Então, amar, esse amar também vai ter um sentido de gostar e vice-versa. Então, e esse sim, esse é muito usado. Ele é o mais usado. Em qualquer coisa, qualquer sentido, o dia todo dia. É o verbo lehov. Le-e-hov. Veja que ele tem ali 2 sonzinhos iniciais com a vogal E, né? Le-e. Tem ali o lamed com o som do E. O aleph com o som do E também. Depois a gente tem a letra rei com ali uma vogal O logo em seguida. E a vet no final com o som de V. O rei ali, ele vai dar um leve sonzinho de R junto com a vogal O. Então vai ficar lehov. Bem de leve, ó. Lehov. Esse verbo, conhecidíssimo, é o verbo amar. Ou também barra, gostar em hebraico. Esse aqui é muito, mas muito usado. Então, é importante a gente mais ainda conhecer esse daqui. Então, vamos ver a conjugação dele para que fique claro aqui a conjugação se você não sabe. E logo em seguida vamos ver algumas frases. Vamos lá? Para o masculino singular, a gente vai ter para as 3 pessoas a conjugação ohev. Ohev. Veja que de novo o rei aqui soa com um leve R
bem fraquinho, tá? Então fica אוהב. Essa é a conjugação para as 3 pessoas do masculino singular. Agora, para o feminino singular, a gente vai ter a conjugação אוהבת. De novo, sempre terminando em it. It. אוהבת. O rei também, novamente, com um sonzinho de R bem suave. אוהבת. אוהבת. 3 pessoas. A conjugação do feminino. אוהבת. Agora, para o masculino ou neutro, plural. Para as 3 pessoas, a conjugação אוהבים. אוהבים. Aqui há uma leve mudança. Por quê? Porque ali junto com o rei, não teremos um sonzinho de E. E não teremos letra fica sem som ali no meio. Então, existe uma regrinha para eu explicar da gramática, mas como esse não é o nosso objetivo aqui, teria que entrar em outros assuntos. Então, para que você saiba, é importante que você saiba que, então, ao invés de ali ser mudinho ou ter um som de E, vai ter um som de A. Então, vai ficar אוהבים. אוהבים. Então, para as 3 pessoas do masculino plural ou neutro, vai ficar אוהבים, com a terminação do im. Agora, para as 3 pessoas do feminino plural, vai ficar a conjugação אוהבות. אוהבות. Veja que também acontece aqui, e ali há um acréscimozinho da vogal A, um sonzinho de A ali, e a terminação ot, que é a característica do feminino plural. Então fica אוהבות. אוהבות. Vamos também apresentar aqui 2 frases simples para que você entenda como que é esse verbo. Amar é aplicado, né? Amar, gostar, no sentido que a gente já disse. Então vamos lá? A nossa primeira frase. Uma frase também super simples, equivalente à primeira frase que nós vimos do outro verbo, né? Lá nós dissemos אני מחבבת אותך, né? Eu gosto de você. Aqui nós vamos mudar o sentido, só que aqui o sentido vai ser usado no sentido de amar. Então aqui vai ser sim diferente do gostar lá do outro verbo. Lá eu gosto de você. É no sentido romântico? É, mas eu gosto. E como a gente viu, existe sim, nesse sentido romântico, uma diferença de você dizer que gosta e que você ama, né? Gostar, você gosta. Mas amar é algo mais profundo, né? Então, na nossa frase aqui, ó. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. Tem um videozinho aqui no nosso canal, como é que a gente ensina, né? Como dizer eu amo você, em hebraico, um homem dizendo para uma mulher e uma mulher dizendo para um homem. Mas aqui no nosso exemplo de frase, vamos relembrar? Aqui, אוהב é um homem que está falando. Por quê? Porque o אוהב é a conjugação do masculino singular. Então, o ani que está falando aqui, como a gente sempre recapitula, é um homem. Então, ele está dizendo para uma mulher. Então, vai ser otar. Otar é se referindo a uma mulher. Então, אני אוהב אותך. Eu amo você. É um homem dizendo eu amo você para uma mulher. Agora, no nosso segundo exemplo de frase, para você ver aqui que já está. Você pode até dizer assim, eu amo pizza, mas também pode dizer eu gosto de pizza. Então, aqui, tanto amo quanto gosto vão ser aceitáveis. Então, na seguinte frase, אנחנו אוהבים לאכול פיצה. אנחנו אוהבים לאכול פיצה. O que eu tô falando aqui? Nós amamos, gostamos de comer pizza. Então veja que aqui nos 2 sentidos, né? Depende do quanto tu gosta de pizza, né? Se você é uma pessoa que gosta, então você usa no sentido de que gosta. Agora, se você quer dar aquela ênfase, você não consegue viver sem pizza, então entenda no sentido de ama. אנחנו אוהבים, nós amamos ou nós gostamos, לאכול, comer, de comer, pizza. Pizza é pizza em hebraico também. Então, אנחנו אוהבים לאכול pizza. Nós amamos ou nós gostamos de comer pizza. Veja que no nosso primeiro exemplo nós usamos, né, no sentido de amar. Nós estamos falando com a pessoa, no sentido romântico. Então, ali vai ser traduzido como amar. E na nossa segunda frase a gente estava falando de comer. Que também pode ser de amar, comer, ou simplesmente gostar. Foi a nossa mini aula. Eu espero que tenha ficado claro e que sirva para os seus estudos. Então, até a próxima mini aula de hebraico. Shalom!